Olá, alunos do quarto ano. Eu sou Maria Dirce, a Didi. Hoje nós estamos aqui para ver mais uma aula de história, tá? Com um tema bastante legal, tá? Nós vamos estar vendo aqui hoje as transformações na sociedade. Dentro dessas transformações, hoje eu busquei o tema, né? Porque é um tema bastante extenso. Eu busquei o tema, então, para a gente estar vendo sobre as transformações dentro das famílias ao longo, né, do tempo, tá? A história, né, a gente sabe que a história, ela é construída por nós, seres humanos, né? E claro que essa história, ela vai sendo transformada ao longo do tempo, né? Onde a gente transforma as paisagens e transforma também o modo da gente, né, viver. Eu trouxe aqui uma imagem, né, de uma família lá do início do século XX, e eu gostaria que você já começasse a prestar, né, atenção, né, o que tem de diferente nessas fotos, né, para a atualidade, tá? Eu não vou estar comentando agora, mas são muitos itens dentro de uma fotografia dessa, lá do início do século, né, XX, onde as pessoas se vestiam, né, se comportavam bem diferente do modo que a gente vive hoje. Agora aqui eu trouxe várias imagens, tá? Nós vamos estar fazendo uma comparação aqui de imagens, né, de algumas famílias lá do passado e depois eu vou estar trazendo para o presente, bem próximo da gente agora, né, com fotografias já a partir do ano de 2010, tá? Aqui também são fotos, né, lá do início do século XX, de famílias que dá para a gente estar notando que são famílias, né, bastante diferenciadas, né, com costumes diferentes. Aqui a gente tem uma família que a impressão que tem pela foto, né, é de uma família mais bem economicamente, e aqui do lado daqui a gente já vê uma família de caipiras, né, brancos lá de Penápolis, em São Paulo, tá? Que viviam, né, de uma forma bastante rústica, bastante rudimentar. Aqui tem uma família antiga brasileira também, que é composta, né, tem vários membros da família, ali não tem só, por exemplo, pai, mãe e filhos, né, mas a gente nota que tem ali várias pessoas de famílias afro, né, que é a nossa miscigenação aqui mesmo no Brasil, uma foto muito bacana. Tem aqui uma foto de um casamento, né, que, de certa forma, né, as famílias ainda traz isso de tradicional para o mundo, né, contemporâneo, o mundo que a gente vive hoje, mas claro que uma foto, né, que tem um olhar, né, bastante diferente dos casamentos que a gente vê hoje, mas claro que sempre a mulher está ali com o seu vestido branco e etc. E aqui tem uma foto mais recente, que é dos anos 80, tá? De uma família, né, que bastante interessante. Aí a gente já nota que tem coisas dentro da imagem que já nos remete realmente para uma proximidade. A gente já está vendo, né, que tem um sofá na casa, tem várias fotografias na parede, as pessoas vestidas, né, bastante coloridas, né, e assim por diante. E aqui as famílias começam, então, né, aqui bem na nossa atualidade. Aqui tem vários tipos de famílias, essas composições familiares, elas se modificaram muito, muito ao longo, né, do período, né, desses períodos que a gente está vendo aqui, normalmente do início do século XX até agora, né. E aí aqui, então, tem, né, uma família, né, a impressão que tem é que eles estão no lazer, se divertindo, né, com muita alegria. Aqui uma outra família de 2015, aqui uma família de São Paulo de 2000, é uma foto de 2013, bastante interessante, né? Família formada, né, por duas pessoas do mesmo sexo, com um bebê. Aqui tem uma família, né, indígena, né, lá do Mato Grosso. Aqui, né, outro tipo de composição familiar, né, onde a gente vê, né, somente um pai, né, com uma criança, possivelmente ele, né, é criado por esse pai ou avô. Aqui tem uma família do município de Santa Maria, né, que é um casal, uma família mais tradicional, né? E aqui, né, na parte de baixo, também uma família do Rio de Janeiro, né, num local se divertindo com os filhos, de 2016. E aqui uma família, né, que a gente dá pela imagem, a gente pensa que é uma família que mora ainda na zona rural, né, pela simplicidade da casa, né, das pessoas, mas uma família, uma foto lá do estado de Pernambuco.
Tem outra foto aqui, não é, que a gente vai notando as diferenças também de uma família, né, indígena, lá em São Félix, de 2016, uma família bastante grande, né, com o pai, a mãe ali, vários, né, filhos. É aqui uma família da Bahia, né, com uma mãe com as duas filhas. Esse aqui fica, né, implícito, né, se a mãe está criando os dois filhos sozinha, que isso está muito comum hoje, né, no nosso mundo contemporâneo. E aqui de baixo uma família tradicional lá de Campinas, São Paulo, também de 2016, né, onde eles têm um ritual, costumes, né, diferentes de muitas famílias da nossa atualidade, né, um menino vestido de cowboy e assim por diante. Aí, por todas, né, essas fotografias, imagens aí que a gente mostrou e que você viu, dá pra gente ver, né, que realmente as famílias, né, houve muitas transformações, né, nessa composição familiar, né, durante esse período que a gente está vendo lá, né, do início do século XX, dos anos 1900, até agora no nosso mundo contemporâneo. Aí, então, são muitas famílias. Aí eu digo para vocês que pelas fotos a gente viu famílias, né, que cada uma é de um jeito. Umas com muitas pessoas, outras com menos, não é isso? As diferenças são muitas e aí eu vou fazer a última pergunta para você aqui, né? Se você acha que tem uma família parecida com a sua. Claro que, né, eu tenho a impressão que parecida tem, mas iguais nós não somos, né? Não existe ninguém igual ao outro, que são as diversidades que a gente vai estar vendo aqui um pouquinho para frente. Trouxe uma imagem aqui muito bacana, né? Com a pergunta, né, como que é a sua família? E aqui deixa muito claro para a gente que a composição familiar, ela se modificou muito, né, ao longo mesmo desses períodos, né? A gente tem uma família aqui que é composta de duas mães, uma que é composta de uma mãe e um pai, que é o mais tradicional, que é o que é mais comum, né, nas nossas sociedades atuais. Uma que é composta somente de uma mãe, tá? Uma que é composta de dois pais e outra que está composta ali do tio, da avó, que normalmente hoje também está muito comum os avós, né, cuidarem dos netos, principalmente, né, para as mães saírem para trabalhar. Aí, bom, essas alterações que a gente, né, foi vendo ali, que as fotos foi mostrando para a gente, né, aponta que os estudiosos, né, falam que o primeiro marco principal para começar uma civilização é o seio familiar. Tá? Então, a família é que deu origem às grandes civilizações, né, aí na nossa humanidade. A ideia de família, então, ela foi surgindo aos poucos, né, quando os primeiros seres humanos, né, lá já na pré-história ainda, que nós já trabalhamos aqui outros temas, né, em cima dos povos pré-históricos, quando eles sentiram a necessidade de viver em harmonia, né, de viver em grupo, de estar ali em paz, né, com muito amor no seio ali daquela família. No passado, né, as rotinas familiares eram muito diferentes também da rotina que a gente, né, vive hoje nas nossas famílias. De forma, então, que lá no passado a rotina familiar era uma rotina extremamente tranquila. A gente não tinha essa correria que a gente tem hoje. E eu, inclusive, né, com a minha idade, que eu já tenho, que eu sou da década de 60, eu vivenciei muito isso, porque na minha época, quando eu era criança, na minha casa nem televisão não tinha, né? E hoje, claro que além da televisão, a gente já tem, né, um monte de coisa, como os telefones, o WhatsApp, que a gente está o tempo inteiro envolvido aí, né, nessas novas tecnologias. Bom, continuando aqui então, né, eu falei que de uns tempos para cá mudou-se muito, né, e claro que a vida, a gente fala que ela acelerou. Né, vira e mexe, você vê alguém falando, né, ou sua mãe, seu pai falando, nossa, mas não deu tempo de eu fazer tudo que eu precisava hoje, né, na minha casa, eu não consegui resolver tudo que eu precisava na rua, porque o tempo está passando depressa demais e tal. Então isso influencia, na verdade, nesse tempo corrido com tantas atividades que a gente tem. Claro que isso tudo está levando a uma transformação, né, na nossa realidade. No passado, as pessoas andavam a pé, de carro de boi, que eu até trouxe uma imagem aqui.
de charrete, de carroça, de bicicleta. Por quê? Porque na época não tinha carros como a gente tem hoje, né? E a gente compra um carro com a facilidade que a gente compra hoje. Aí então hoje, né, a gente sai na rua, né, o que a gente mais vê é carro. Tem hora que você vê mais carro do que gente nas ruas, né? Não estou nem falando agora que agora nós estamos no isolamento, né, que nós temos que ficar dentro de casa mesmo, mas eu estou falando no âmbito geral de hoje, né, do nosso século XXI aqui. Bom, continuando aqui, né, eu na minha época, por exemplo, né, a gente brincava na rua. Chegava da escola, fazia as tarefas e podia brincar na rua sossegado. Hoje as crianças já não fazem isso mais, né? Quando que você vê uma criança lá na rua jogando bola? No interior ainda acontece isso, mas na cidade grande às vezes é mais difícil. Ou jogando uma bolinha de gude, ou brincando de pique-pega, né? De esconde-esconde, Tem várias brincadeiras que a gente brincava muito e que hoje as crianças não brincam mais. Por quê? Porque hoje, né, as crianças brincam com aparelhos tecnológicos. A gente vê a criança de 1 ano no celular, né, brincando, talvez já sabe entrar nos joguinhos lá, né, e aí então ele não tem mais essa chance, né, de estar brincando com as brincadeiras antigas que eram bastante legais. O número de filhos na família foi extremamente reduzido. Você se lembra lá daquela primeira foto, das primeiras fotos, né? Eram famílias que tinham 8, 6, 5 filhos e hoje o normal está sendo no máximo famílias com 3 filhos, mas o comum são famílias com 2, 1 filho, tá? E claro, tinha uma outra coisa muito interessante que era a questão da vizinhança. Né? A vizinhança era tida como parente da gente. A gente tinha boa liberdade de chegar, né? Ia, almoçava, brincava. Hoje, por exemplo, a gente mora em prédio e de repente tem 1 ano, 2 que você mora naquele prédio, você não conhece o seu vizinho de apartamento que é no mesmo corredor. Então isso também foi uma grande mudança, né, entre as famílias aí do mundo afora e as famílias brasileiras. Durante muito tempo, homens e mulheres tiveram, né, funções bem diferentes uns dos outros. Os homens normalmente eram, né, chamado patriarcal, que ali ele ficava, e ali que era o homem da casa, o chefe da casa. E as mulheres eram relegadas aos serviços domésticos e a cuidar dos filhos. Mas isso mudou muito, gente. Com o tempo, as mulheres se organizaram, tá? Elas protestaram e conseguiram modificar essa situação. Tá? Atualmente, né, as mulheres, nós mulheres, todas nós, né, a gente conseguiu conquistar os nossos espaços dentro da família, o espaço na vida política, o espaço nos empregos, né, e assim por diante, tá? Mas só para mostrar aqui, essa imagem aqui, né, é uma foto que a primeira vez que as mulheres votaram aqui no Brasil foi no ano de 1934, lá no governo Getúlio Vargas, né? E isso foi uma luta, uma conquista, né, dessas mulheres para estar chegando a conseguir estar elegendo ou escolhendo as pessoas que fossem, né, fazer os nossos governos. E hoje muitas mães, né, muitas mulheres são chefes de famílias. Pelo IBGE, aproximadamente 37% das mulheres brasileiras hoje, elas são chefes de família, tá? Bom, e o lazer dessas famílias? Como que está? Continua da mesma forma? A gente sabe que não, né? O lazer lá das famílias do passado era jantar juntos, ir à missa no domingo, né? Que eu até vivenciei isso também, tá? Fazer aniversário em casa. Hoje em dia as pessoas já não fazem aniversário em casa mais, tem aqueles salões, né, que as pessoas alugam. E no passado não. Inclusive, né, eu achei interessante que uma coisa de lazer lá no passado seria os adultos fingir que estavam fazendo uma atividade doméstica lá, que era uma forma deles estarem ensinando as crianças, mas aí essa criança também, né, a criança estava brincando, mas ela estava aprendendo aquelas atividades domésticas ali do dia a dia, tá? Uma outra coisa que ganhou muito espaço, né, que atrapalhou muito a questão da sociabilidade da família foi a televisão, né? A televisão, primeiramente, ela
as pessoas ficam ali na frente da tela, vendo novela, ou telejornal, ou você, né, um desenho animado, ou um filme. E aí, normalmente, né, a gente não conversa muito, não tem aquela sociabilidade como tinha. Ela foi, então, né, ela substituiu aqui, no caso, eu trouxe o exemplo aqui, dos discos de vinil com as vitrolas, né, e aí isso ficou meio que no passado, tá? E a máquina fotográfica, que era uma coisa extremamente interessante, né, ela foi substituída pelos tablets, pelos computadores, pelos celulares, que hoje ninguém mais quase usa, né, a máquina fotográfica, como eu trouxe um exemplo aqui. A alimentação também passou por diversas mudanças, tá, gente? No passado, a gente tinha as hortas, a gente criava animais soltos ali e tal. Hoje não. Hoje a gente compra tudo, né, tudo pronto, a gente vai lá no sacolão, compra as verduras, e aí tem muito agrotóxico, né, as comidas, as carnes, né, normalmente esses animais são criados em cativeiros e assim por diante, tá? E isso, claro, que não foi uma coisa que é boa para a saúde, né, para a nossa saúde, para a sua saúde, tá? A geladeira foi uma invenção muito boa, porque no passado não tinha, perdia-se muito alimento, né? Mas hoje a geladeira, ela é muito boa, mas também a gente, né, deixa de fazer aquela comidinha gostosa, porque a gente vai, congela, e isso também traz, né, esses alimentos enlatados, beneficiados, não é uma coisa muito legal, né, para a saúde da gente e da nossa família, tá? A questão da água, né? A água foi um dos fatores que a gente teve um desenvolvimento mais positivo dentro das famílias, né? Porque antigamente era muito difícil, né? As crianças viviam doentes, porque a água não era potável e nem tratada, tá? E hoje, então, uma grande porcentagem da população brasileira tem acesso, mas ainda tem o lado ruim, né? Que a gente tem a questão da poluição e nós temos também, né, ainda por volta de 18 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à água encanada e tratada, tá? Principalmente a região norte e nordeste do Brasil. Uma outra coisa é a questão da violência, né? Aí eu falo aqui que as famílias hoje estão muito vulneráveis com a questão da violência e a gente fala que tem a violência doméstica, a violência da rua, que são os roubos, os assaltos e etc. E a gente tem aquela violência velada, né? Que a gente fala de velada, que são as violências que as pessoas falam pra gente, né? E aí uma violência velada que é muito forte é a questão da velhice, tá? As pessoas às vezes fazem muita chantagem com pessoas mais velhas. E, inclusive, nessa época da pandemia agora, eu tenho muitas reclamações, né, de pessoas, né, que eu lido com questão dessa coisa velada de você maltratar as pessoas com palavras, né? Porque a violência, ela não precisa ser somente física, tá? E, normalmente, quem sofre mais com isso são os idosos e as crianças, tá? Aí, dando uma retomada aqui, gente, né, é pra gente estar lembrando que a família, ela é o início e a base de tudo, tá? Ela está em constante inovação, né, e mudanças, como eu falei para você que, né, se tem uma entidade que teve grandes transformações ao longo do tempo, é a questão da família. E nela a gente aprende, né, é onde a gente aprende primeiro o que significa amor, o que significa cuidado e carinho, né? Eu não estaria aqui viva e nem você aí se você não tivesse o carinho e tivesse sido cuidado por alguém da sua família. E outra coisa, a família pode ser composta por diversos integrantes, como eu coloquei, pode ser duas mães, dois pais, né, 3, 4, isso não tem problema. A configuração familiar moderna, ela é totalmente diferente daquela configuração lá do início do século XX. Ela não há de limite em gêneros e nem função ou quantidade de pessoas, tá? Aí eu concluo para vocês que quando há afeto e ideal familiar entre os seus membros, a gente diz que existe uma família. E essa família é aquele seio, é aquele lugar aconchegante, né, que a gente tem e que eu tenho certeza que você tem aí também. Eu deixei uma atividade aqui, que é um caça-palavra, que você vai clicar, eu deixei lá a dica, você clica 2 vezes em cima e aí vai estar aparecendo um caça-palavras relacionado à questão familiar e a dica que eu deixo que são 10 palavras para você achar nesse diagrama, tá? Aí no mais, a nossa aula, né, tá chegando ao fim, tá?
E espero que em breve a gente esteja junto novamente. E até lá, fiquem em casa e um grande abraço em cada um de vocês.